Olá, meu nome é Gabriel Pereda. Vou apresentar nossa PS1 de anatomia sistêmica. O meu grupo é constituído por mim, pelo Pedro Martins e a Thaís Crespo. Nosso tema é circulação arterial e venosa do coração. A gente não tem como falar de circulação arterial, circulação venosa, sem falar do nosso principal órgão, né, que é o coração. Então eu vou falar brevemente de alguns aspectos necessários para a gente entender como é que esse funcionamento ocorre e as estruturas envolvidas nesse processo. Tá? Aqui a gente tem a localização do coração, né? A gente pode ver o detalhe aqui, ele é envolvido pelo pericárdio, né? A gente tem uma visão aqui longitudinal, um corte longitudinal, mais para a lateral, né? Lateral esquerda. Então a gente consegue ver aqui o detalhe do diafragma, do coração, a gente tem aqui um detalhe da parte aórtica descendente, né? Vamos lá. Aqui a gente tem uma visão, temos uma visão da base, né? A face diafragmática. Então é como se eu estivesse olhando a partir do diafragma em direção à cabeça, né? Para cima. Então a gente tem aqui essa visão. A gente consegue distinguir claramente aqui algumas estruturas. Por exemplo, temos aqui o átrio direito, né? O átrio direito vai ser onde todo o sangue venoso vai chegar inicialmente, né? Através da veia cava superior, ela está aqui, temos a veia cava inferior e o seio coronário, né? Que vai trazer esse sangue venoso que percorreu o coração, e as veias cava superior e inferior, o sangue percorreu o restante do corpo. Temos aqui o ventrículo direito, né? Eu vou falar as estruturas no sentido que ocorre a circulação, para a gente já ter uma noção, né? Temos aqui o ventrículo direito, então esse sangue ele vai vir, né, do átrio direito, vai passar pelo ventrículo direito, e ele vai sair, né, pelas artérias pulmonares esquerda e direita, né? Esse sangue vai vindo aqui, vai passar por aqui e vai direto para o pulmão para fazer a hematose, né? Que é a troca lá gasosa, né? Transformar esse sangue rico em CO2 em sangue rico em oxigênio novamente, né? Por sua vez, esse sangue ele vai vir dos pulmões, né? Através desses quatro vasos principais, que são as veias pulmonares esquerda, temos duas, e as veias pulmonares direita, né? Temos duas aqui. Esse sangue ele vai chegar no átrio esquerdo, tá? Esse sangue vai chegar no átrio esquerdo, vai se comunicar, por sua vez, com o ventrículo esquerdo, e a partir do ventrículo esquerdo ele vai ser distribuído para o restante do corpo novamente e para o coração, né? Através das artérias da artéria coronária. E, bom, aqui a gente também tem um detalhe, né, da artéria aorta. Pro lado, a gente tem essa curiosidade, né, por questão anatômica do local, né, a gente tem apenas pro lado, no caso, né, o que vai ser distribuído pelo nosso lado direito do corpo, vai ser a partir do tronco braquicefálico, que depois vai se dividir na artéria carótida como direita e na artéria subclávia direita, né? Da mesma forma a gente tem aqui isso aqui já dividido diretamente, né? Na artéria aorta, a artéria subclávia esquerda e a carótida esquerda, tá bom? Aqui a gente tem mais alguns detalhes. Aqui exatamente a gente consegue ver a porção da divisão interventricular, né, que a gente fala do coração. Então, aqui nessa direção a gente tem a estrutura, na parte por dentro, a gente tem a estrutura, a gente vai ver mais à frente, mais detalhado, mas a gente tem a estrutura interventricular, né, uma camada espessa que separa os dois ventrículos do coração, tá? Vamos lá, falar brevemente sobre o tipo do músculo, né? Com a constituição, a gente tem a parte
gente tem esse músculo, né, um músculo estriado cardíaco, né, que a gente fala, e no corte, né, dele a gente tem a parte mais interna, o endocárdio, a parte do meio, o miocárdio, né, a parte mais externa, o pericárdio, que se subdivide em pericárdio fibroso e pericárdio seroso. A partir daí temos outra divisão, né, do pericárdio seroso em pericárdio visceral e parietal. Então, a questão mais de localização, né, localização, espessura e constituição de cada uma dessas camadas, tá? Aqui a gente tem o detalhe das válvulas, né? As válvulas vão ser estruturas que vão realizar a abertura e fechamento das comunicações, né? Tanto da veia, né? Da artéria com o átrio, enfim, quanto entre no caso, entre os átrios e os ventrículos, né? Só que aí são estruturas um pouco diferentes. Bom, aqui a gente tem um detalhe da válvula, né, das válvulas, da válvula da artéria coronária, né? A gente tem aqui as estruturas da válvula, né, de cada válvula, o seu sítio, e aqui temos um esquema, né, da válvula pulmonar e da válvula aórtica, como elas constituídas as duas, né, por 3 válvulas, né? Essas estruturas a gente separa, né? Uma pequena correção, gente. Nós temos as válvulas, que são estruturas da válvula, tá? Essa aqui é uma estrutura de uma válvula aórtica e não uma válvula coronária, como eu havia dito, ok? As estruturas. Tem um detalhe do aparelho valvar, como é que ele funciona, né? Por exemplo, aqui temos um corte, né, um detalhe do átrio com o ventrículo. Aqui tem a estrutura do músculo papilar, né, que ele vai estar situado no ventrículo, na parede do ventrículo, as cordas das tendíneas. Então, assim, quando ela vai impedir, né, através dessa contração, que esse sangue ele volte para o átrio, né, ou vai permitir que esse sangue passe do átrio para o ventrículo, né, porque a gente sabe que a direção do movimento é átrio, ventrículo, né, ventrículo, pulmão, ou ventrículo, artéria aorta, o restante do corpo, né? Então esse sangue, no momento que esse ventrículo fizer a sístole, né, ele não pode voltar, né, para o átrio, né? Então a gente tem essa estrutura aqui que realiza essa abertura, esse controle, né, de passagem do sangue pelos ósseos atrioventriculares, né? A gente tem um detalhe aqui melhor, né, na diástole, né, ambos as válvulas, né? Aqui a gente tem, no caso, a válvula atrioventricular esquerda e a direita, tá? Então essa aqui é uma visão, é um corte transversal do coração, né? Que a gente tem a visão aqui, a parte de baixo, a visão posterior, e aqui mais uma visão anterior, né? Então aqui dá para a gente ver, né, a comunicação aberta na diástole dos átricos para os ventrículos, e aqui e fechada, né, no tronco pulmonar e na válvula da aorta, né? Tanto no tronco pulmonar quanto na aorta a gente vai ter a estrutura fechada aqui, né, das válvulas. E aqui na sístole, né? Quando esse ventrículo estiver bombeando, né, esse sangue não pode voltar para os átrios. Então, a estrutura aqui atrioventricular do ósseo, a válvula, né, do ósseo atrioventricular se fecha, e por sua vez as válvulas, tanto do tronco pulmonar quanto da válvula da aorta, né, se abrem, né, para esse sangue sair dos ventrículos. A gente tem uma abertura, né, um corte do átrio direito, um detalhe dele. Eu vou falar rapidamente para o vídeo não ficar longo, ainda tem que falar da parte de circulação. Então, a gente tem aqui um detalhe.
sangue, né? Aqui é a veia cava superior, inferior. Aqui a gente não consegue ver o seio coronário chegando no átrio direito, não. Oi, na verdade conseguimos ver sim, tá? O detalhe aqui do seio coronário chegando no átrio direito, tá bom? Mas a gente já consegue ver aqui, ó, a comunicação dele, do átrio direito, com o ventrículo direito, tá? O ápice aqui do coração. Aqui a gente já tem o ventrículo direito, né? Conseguimos ver aqui o detalhe das cordas tendíneas, os músculos papilares, correto? E aqui a gente tem, no caso, como a gente pode ver, ó, que no caso aparentemente está aberto, né, essa comunicação aqui do átrio direito com o ventrículo direito. Por sua vez, a gente vai ter as válvulas fechadas, a válvula fechada, né, da comunicação com o tronco pulmonar. A gente consegue ver aqui esse detalhe. E aqui o átrio e o ventrículo esquerdo, né, o corte deles. Então temos aqui o átrio esquerdo, né, a comunicação dele com o ventrículo esquerdo. Por sua vez, a gente tem aqui a aorta, né, o arco da aorta, que ele vai passar por trás aqui, né, para sair esse sangue, distribuir esse sangue arterial já, né, esse sangue rico em oxigênio. Né? Então, os detalhes aqui das válvulas, né, pulmonares, né, das direitas que chegam aqui no átrio, vem do pulmão, e aqui a artéria pulmonar, né, que está saindo lá de trás, na lateral ali, pelo ventrículo direito, está indo para o pulmão. Né? Aqui a gente tem as diferenças dos dois ventrículos, né? Eles são bem característicos, né? Tanto com relação a sua periferia, né? Seu tipo tipo muscular. A gente tem alguns acidentes específicos, né? Uns locais específicos que a gente coloca em cada um, mas não vamos falar sobre isso, não é o escopo. E aqui a gente tem a configuração anatômica interna, como eu falei, característica de cada cavidade, são características, cada uma tem suas características individuais, mas temos características comuns, principalmente entre os átrios e os ventrículos, né? Então, por exemplo, temos as cordas tendíneas, né? Volto a dizer, a comunicação dos músculos papilares entre as válvulas, né? Elas estão localizadas nos ventrículos, né? E os ósseos, a gente tem eles localizados nos átrios, né? O ósseo da veia cava, o ósseo da válvula, quanto o ósseo das veias pulmonares, correto? Então, assim, é isso, né? Eu acho que deu para ficar claro. Então, é isso. A Thaís agora vai continuar com a parte de circulação, tá? E dar prosseguimento ao trabalho. Obrigado. Bom, eu vou destrinchar um pouco sobre a circulação arterial e venosa do coração. Vou começar pelo sistema arterial, que é o conjunto de vasos que saem do coração e se ramificam sucessivamente, né, distribuindo-se para todo o organismo. Os vasos sanguíneos que conduzem o sangue para fora do coração são as artérias. Estas elas se ramificam progressivamente menores e terminam nos pequenos vasos, que são as arteríolas. E a partir desses vasos, o sangue é capaz de realizar suas funções de nutrição, de absorção, e vai atravessar a rede de canais, os canais microscópicos, que são os capilares, os quais vão permitir que o sangue troque as substâncias com os tecidos. Dos capilares, o sangue ele é coletado nas vênulas e em seguida ele vai partir para as veias de diâmetro maior e vão alcançar de novo o coração. Essa passagem de sangue por meio do coração dos vasos sanguíneos, de forma geral, né, é a circulação sanguínea. Do coração saem o tronco pulmonar e a artéria aorta. E a sua irrigação é assegurada pelas artérias coronárias e pelo seio coronário. As artérias coronárias são duas, uma direita e uma esquerda. E elas têm esse nome porque ambas elas percorrem o sulco coronário e as duas são originadas da artéria aorta.
Agora, especificamente falando das artérias, a artéria coronária esquerda, ela passa entre a aurícula esquerda e o tronco pulmonar. E ela vai se dividir em 2 ramos, que é o ramo interventricular anterior, que é o ramo descendente anterior esquerdo, e é o ramo circunflexo. Esse ramo interventricular anterior, ele passa ao longo do sulco interventricular em direção ao ápice do coração e supre ambos os ventrículos. Enquanto o ramo circunflexo, que é o outro ramo que a artéria coronária esquerda se divide, ele segue o sulco coronário em torno da margem esquerda até a face posterior do coração. E vai originar, sim, a artéria marginal esquerda, e essa artéria marginal esquerda, né, vai suprir o ventrículo esquerdo. Agora, a artéria coronária direita. A artéria coronária direita, ela corre no sulco coronário, ou átrio ventricular, e vai dar origem ao ramo marginal direito. Esse ramo marginal direito, ele supre a margem direita do coração, à medida que ele corre para o ápice do coração. Aí, após originar esse ramo marginal direito, né, essa artéria vai se curvar para a esquerda e contínua ao sulco coronário, até a face posterior do coração. Daí ela vai emitir a artéria interventricular posterior, que vai descer no sulco interventricular posterior em direção ao ápice do coração, também suprindo ambos os ventrículos. Aí, falando mais especificamente da irrigação, né, do que elas irrigam, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda, né, irriga o átrio esquerdo, então, a maior parte do ventrículo esquerdo, o septo, a maior parte do ventrículo esquerdo, parte do ventrículo direito, o septo interventricular e o nó sinoatrial, só que em 40% das pessoas. Já a artéria coronária direita vai irrigar o átrio direito, a maior parte do ventrículo direito, a superfície diafragmática do ventrículo esquerdo, parte dos septos interatrial e interventricular, nó atrioventricular e nó sinoatrial em 60% das pessoas, enquanto na artéria coronária esquerda, o nó sinoatrial em 40% das pessoas. Daí temos o sistema tronco-pulmonar, né, que eu falei anteriormente, né, da irrigação, que é do coração. O sistema tronco-pulmonar é o quê? Ele sai do coração pelo ventrículo direito e ele se bifurca em 2 artérias pulmonares, uma direita e uma esquerda. E cada uma delas vai se ramificar a partir do hilo pulmonar em artérias segmentares pulmonares. E ao entrar nos pulmões, esses ramos eles se dividem e subdividem até formar os capilares em torno dos alvéolos no pulmão, e vai ter o processo de hematose e toda a questão de troca respiratória. Agora, em relação à artéria aorta, que é uma das artérias mais importantes, né? A aorta é o principal tronco das artérias sistêmicas. Ela é a maior artéria do corpo, ela tem um diâmetro de 2 a 3 centímetros e ela possui 4 divisões, que são a artéria ascendente, o arco da aorta, a artéria torácica e a artéria abdominal. A parte da aorta que vai emergir para o ventrículo esquerdo, posterior ao tronco pulmonar, é a artéria ascendente. O começo da aorta, ela possui as válvulas semilunares aórtica, e essa artéria aorta, ela se ramifica na porção ascendente em 2 artérias coronárias, uma direita e uma esquerda, e elas que vão irrigar o coração, as que eu falei anteriormente, que é a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, que a gente destrinchou. Daí, essa artéria aorta, ela vai se encurvar, formando um arco para a esquerda. Esse arco para a esquerda vai dar origem a 3 outras estruturas, que vai ser o tronco braquiocefálico arterial, a artéria carótida comum esquerda, a artéria subclávia esquerda. Só que aí o tronco braquiocefálico arterial, ele origina mais 2 artérias, que é a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a circulação venosa. A circulação venosa ela tem como objetivo retirar o sangue cheio de CO2 dos tecidos e dos órgãos e redirecionar esse sangue para o coração. Daí esse sistema ele é dividido em sistema venoso periférico e sistema venoso abdominal, sendo o sistema venoso periférico que é composto pela maioria das veias no corpo e com o objetivo de levar esse sangue venoso para o átrio direito. Esse sistema venoso ele é constituído por tubos que são chamados as veias, e essas veias elas vão ter a função de conduzir esse sangue dos capilares para o coração.
Daí as veias, elas também como as artérias, elas pertencem à grande e à pequena circulação, que é a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. O circuito, ele termina no átrio esquerdo por meio das 4 veias pulmonares, trazendo o sangue arterial dos pulmões. Esse circuito é a pequena circulação ou circulação pulmonar, enquanto que a grande circulação ou circulação sistêmica é quando o circuito termina no átrio direito por meio das veias cavas e do seio coronário, retornando com o sangue venoso. Especificamente, as veias da circulação, as veias mais importantes do coração, a gente tem as veias da circulação pulmonar. Essas veias, elas conduzem o sangue que retorna do pulmão para o coração após sofrer a hematose, né, que é a troca gasosa, a oxigenação, e elas recebem o nome de veias pulmonares. Essas veias pulmonares, elas são 4 veias, 2 para cada pulmão, uma direita superior e inferior, uma esquerda superior e uma esquerda inferior. Essas 4 veias, elas vão desembocar no átrio esquerdo e elas são formadas pelas veias segmentares. Essas veias segmentares, elas recolhem o sangue arterial dos segmentos pulmonares. Agora, as veias da circulação sistêmica, da grande circulação. A gente tem as duas mais importantes veias, que é a veia cava superior e a veia cava inferior. Elas são duas grandes veias que desembocam no átrio direito, trazendo sangue venoso para o coração. E a gente também tem o seio coronário, que é um conduto venoso, ele é muito amplo e ele é formado pelas veias que estão trazendo o sangue venoso que circulou pelo próprio coração. Agora, especificamente falando da veia cava superior, da veia cava inferior e do seio coronário, a veia cava superior, ela tem um comprimento grande até, ela tem um diâmetro de um comprimento de 7,5 centímetros e um diâmetro de 2 centímetros, e ela se origina do tronco braquicefálico venoso ou da veia braquicefálica direita e esquerda, e cada veia braquicefálica ela é constituída pela junção da veia subclávia, que recebe o sangue do membro superior, com a veia jugular interna, que recebe o sangue da cabeça e do pescoço. Enquanto que a veia cava inferior é a maior veia do corpo, ela tem um diâmetro com cerca de 3,5 centímetros e ela é formada pelas duas veias ilíacas comuns que recolhem o sangue da região pélvica e dos membros inferiores. Então, a veia cava superior, ela traz o sangue da cabeça, do pescoço, do tórax e dos membros superiores ao átrio direito, enquanto que a veia cava inferior traz o sangue dos membros inferiores e das vísceras abdominais ao átrio direito. Agora, em relação ao seio coronário, como eu já disse, ele é um amplo conduto, ele é um canal venoso onde drenam as veias. Ele é a principal veia do coração e ele recebe quase todo o sangue venoso do miocárdio e ele fica situado no sulco coronário, abrindo-se para o átrio direito. Ele vai receber a veia cardíaca magna, que ela vai estar ali situada no sulco interventricular anterior, em sua extremidade esquerda. E ele também recebe a veia cardíaca média, que vai estar ali na região do sulco interventricular posterior. E também a veia cardíaca parva, que vai estar em sua extremidade direita. Perfeito. Agora o Pedro vai falar sobre os vasos que compõem o nosso sistema circulatório. Agora sobre as veias sanguíneas que compõem o sistema circulatório. Existem 3 tipos de veias sanguíneas que compõem o sistema circulatório. Essas são as artérias, as veias e os capilares. As artérias, eu vou primeiramente falar sobre as artérias. As artérias são vasos sanguíneos que possuem diversos calibres, sendo localizadas por todo o corpo. As artérias têm como tarefa o transporte de sangue cheio de oxigênio e nutrientes que sai do coração para órgãos e tecido, com exceção das artérias pulmonares, que transportam o sangue pobre em oxigênio e repleto de CO2 em direção aos pulmões. As artérias possuem sua composição a grande quantidade de tecido muscular. As artérias se localizam mais profundamente ao corpo. As artérias podem ser divididas histologicamente, dessa forma sendo divididas em túnica íntima. A túnica íntima se subdivide em endotélio e lâmina elástica interna, sendo formada por elastina e colágeno. Túnica média, que é formada por musculatura lisa e musculatura elástica externa, e túnica externa, formada por colágeno e tecido elástico composto por fibroblast. As artérias são subdivididas de acordo com o calibre, podendo ser divididas em grandes, médias e pequenas artérias. As artérias de grande calibre têm um diâmetro de 7 milímetros. As de médio calibre têm entre 2,5 a 7 milímetros, enquanto as de pequeno calibre são menores que 2,5. Enquanto a arteríola tem um calibre de 0,5 para menos.
todas as artérias possuem uma grande capacidade de dilatação. A aorta é considerada uma artéria de grande calibre. São artérias elásticas com uma cor amarelada devido à grande quantidade de material elástico presente na túnica média. O tecido elástico da aorta sofre dilatações constantes. A túnica íntima das artérias é elástica e é formada pelo endotélio e pelo tecido conjuntivo subarterial. Grandes quantidades elásticas são encontradas na túnica média, com feixes de células musculares lisas ocupando os estreitos espaços entre as lâminas. As fibras de colágeno presentes em todas as túnicas, mais especificamente, ela é totalmente presente na adventícia. As artérias de médio calibre são vasos distribuidores, que permitem distribuição específica de sangue para diferentes tecidos em relação às necessidades funcionais apresentadas pelos tecidos. As artérias também podem se dividir em ramos. Esses ramos são divididos em ramos terminais, que é quando o tronco principal deixa de existir, sendo dividido em duas vias, e os ramos colaterais, que é quando, apesar de emitir ramos, o tronco principal não é afetado. As artérias comunicam entre si através da anastomoses e é definida como uma conexão entre uma ou mais artérias, favorecendo a irrigação dos tecidos. Há 5 tipos de anastomose arteriais, sendo elas a anastomose transversal, é uma anastomose perpendicular entre duas artérias e, coincidentemente, parece que forma a letra H. A anastomose por inoculação é a anastomose de que, quando duas artérias se direcionam uma para a outra. A anastomose por convergência, que é quando duas artérias se unem em um ângulo agudo. A anastomose longitudinal, que é a bifurcação de uma artéria cujos ângulos se mantêm dependentes, mas voltam a se ligar ao tronco principal. E a anastomose plexiforme, que é a anastomose que se estabelece entre os ramos. Eu vou falar agora sobre as veias. As veias são vasos sanguíneos de diferentes calibres que têm a tarefa de retornar o sangue originário dos órgãos que acabaram de ser nutridos pelas artérias de volta ao coração. A grande maioria das veias transporta sangue venoso com baixa quantidade de O2 e repleto de gás carbônico, com exceção das veias pulmonares, que transportam o sangue rico em oxigênio para o coração. As veias possuem menos tecido muscular em comparação ao coração, no entanto, mas também se localizam mais próximas à pele. As veias são formadas também por túnicas, sendo divididas em túnica íntima, média e adventícia. Além disso, no interior das veias existem válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. A túnica íntima das veias é constituída de endotélio. A túnica média é constituída de uma camada de elastina envolta por uma camada de músculo liso. E a túnica adventícia é constituída de tecido conjuntivo flexível. No interior da veia são encontradas válvulas que ajudam no controle sanguíneo, impedindo que o sangue retorne, pois ele já não tem mais tanta pressão igual tem nas artérias. E vênulas, que são compostas, e tem também as vênulas, que fazem parte do sistema venoso, que são compostas por endotélio, sem lâmina elástica e uma pequena camada de células musculares. As válvulas encontradas nas veias dos membros superiores e inferiores têm o propósito de evitar o refluxo sanguíneo. Isso porque sofrem influência da gravidade e é necessário o uso de um dispositivo que impeça que esse sangue retorne e sim siga em direção ao coração. As veias também são subdivididas de acordo com o seu calibre, podendo ser divididas em grandes, médias, pequenas e vênulas. Além disso, as veias ainda podem ser divididas em superficiais, que ficam mais próximas à superfície da pele, e veias profundas, que ficam ligadas às artérias. As veias também possuem anastomose, com os mesmos subtipos das artérias. No entanto, essas são mais frequentes e irregulares em comparação às artérias. Além das artérias da veia, ainda dos vasos sanguíneos são os capilares. Os capilares são os menores vasos sanguíneos do sistema circulatório. Eles são menores que as artérias e que as veias. Os capilares são responsáveis pela troca de nutrientes e gases entre o tecido e a corrente sanguínea. O capilar é revestido por uma simples camada de endotélio. O fato capilar ter apenas uma camada de células que reveste torna possível a troca de substância entre eles entre os tecidos e a corrente sanguínea, permitindo dessa forma que os nutrientes e o oxigênio que seja na corrente sanguínea sejam mandados para o tecido e o capilar recolha as substâncias que sobraram do metabolismo celular, além do CO2 que se encontra nos tecidos.